Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu me chamo Luana, sou professora microbiologista. Se você não me segue, essa é a oportunidade de me seguir nas redes sociais e coloca aqui, clica no botão inscrever para receber as novidades das próximas aulas aqui do canal. Hoje o tema da nossa aula será sobre fungos. Se você perdeu a aula anterior, onde eu faço um overview ali dos micro-organismos, eu vou deixar linkado aqui para você. Aula sobre introdução aos micro-organismos, mas hoje especificamente, se você ainda tem dúvidas sobre o que são os fungos, quais são as suas principais estruturas, do que ele está composto, essa é a aula ideal para você. Vamos lá? Certo, como eu falei anteriormente, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar um pouquinho de micologia, que é a ciência voltada ali para estudar os fungos, certo? Então, essa aula foi dividida em 3 partes, tá? É uma aula bem extensa. E olha que eu ainda tentei enxugar um pouquinho, tá? Mas é uma aula onde a gente vai tentar ter uma visão dos fungos, tanto do ponto de vista ali do lado bom dos micro-organismos, desses micro-organismos, como também o lado não tão bom, que é a parte onde ele causa doenças. A nossa aula está estruturada da seguinte forma, então nós vamos tentar trabalhar esses tópicos aqui, primeiramente conhecendo a célula desse micro-organismo, a célula fúngica. Vou falar um pouquinho sobre a morfologia, a forma como se dá a nutrição desses micro-organismos, dar uma pincelada ali na reprodução e finalizar com a parte das relações ecológicas, ou seja, a forma como os fungos eles interagem com os outros micro-organismos e com os outros organismos e de que maneira isso acontece, tá? Então, os fungos, eles são organismos eucariontes. Então, na aula anterior eu falei um pouquinho das características dos organismos eucariontes, certo? Mas aqui do lado vocês têm, eu trouxe uma figura que esquematiza um pouquinho as estruturas presentes numa célula eucarionte. Então, tudo aquilo que você já conhece, como membrana plasmática, citoplasma, organelas membranosas, presença de núcleo, tudo isso você vai encontrar na célula fúngica com o acréscimo, é claro, da parede celular, certo? Então, uma das coisas que eu quero que vocês pontuem aí é a presença de parede celular nesses micro-organismos. Essa parede celular tem várias funções, a questão da forma, da proteção, tá? A composição dessa parede está relacionada aqui à presença de alguns polissacarídeos. Lógico que a quantidade desses polissacarídeos, bem como essas proteínas, elas vão variar de um grupo para o outro, tá? Se a gente está falando de fungo filamentoso, de levedura, essas quantidades elas vão variar. No entanto, essas substâncias elas vão estar presentes. Então, em relação aos polissacarídeos, a gente vai ter aí nessa parede os glicanos e a quitina, tá? A actina é esse polímero ali presente que dá essa sustentação, nessa firmeza, essa rigidez à parede celular. E as proteínas, que são chamadas de manoproteínas, tá bom? Em alguns fungos, você também pode encontrar nessa parede a deposição de pigmentos. Então, por exemplo, quando você olha ali cogumelos com cores lindas, né? Cores vermelhas, amareladas, azuis, então são pigmentos. Alguns desses pigmentos eles podem estar dentro da célula, na forma de grânulos, em estruturas ali dentro da célula, ou esses pigmentos podem estar na parede da célula fúngica, tá? E um desses pigmentos que eu trouxe aqui para vocês anotarem aí é a melanina. Então, aquela melanina que normalmente você ouve como um pigmento presente nos animais, que dá cor à pele, aos olhos, aos cabelos, enfim. Ela também é produzida por alguns fungos, né? Alguns fungos que têm essa capacidade de produzir e depositar essa melanina na parede celular. E a presença dessa melanina traz ali proteção, por exemplo, contra a radiação ultravioleta. Ela também normalmente está presente em fungos patogênicos, como é o caso do Cryptococcus, né? Então, existem algumas estruturas ali onde há alguns fungos que usam desse pigmento para digamos assim, se estabelecer naquele ambiente e ser bem sucedido. Quanto à morfologia, existe uma grande separação dos fungos em unicelulares e multicelulares. Então, são 2 principais grupos.
Nós temos aqui os fungos unicelulares, que são representados pelas leveduras, né, ou fungos leveduriformes. Então, nessas imagens aqui, vocês têm alguns exemplos, né? Esse é o famoso fermento biológico, tá? Nada mais é do que uma levedura de um fungo, é um fungo, que é o caso da Saccharomyces cerevisiae, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Aqui nessa segunda imagem você tem mais ou menos como que é essa célula desse fungo ao microscópio, tá? E essa terceira imagem demonstrando o crescimento desse fungo em uma placa de Petri contendo meio de cultura, tá? As leveduras, elas normalmente se dispõem dessa forma, como vocês estão vendo aí, na forma de colônias. Então, são fungos unicelulares. Se você quiser ver uma estrutura isolada, né, de um fungo, você vai, no caso de uma levedura, você vai conseguir visualizar como mostra essa figura de número 2 aqui, que eu estou sinalizando, tá? E existem também os fungos multicelulares, são aqueles que, apesar de não terem sistemas, nem um corpo definido, mas eles têm um conjunto de células que se ligam umas às outras, que a gente chama de hifa, tá? Essas hifas, elas crescem, aumentam de tamanho e ao conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Então, os fungos multicelulares ou fungos filamentosos, eles já têm uma certa estrutura diferente do que a gente viu para as leveduras, tá? Aqui é um exemplo de um fungo filamentoso, aquele bolor que cresce normalmente no pão, que cresce naquela fruta que fica lá esquecida na fruteira. É um exemplo de fungo filamentoso e onde a gente consegue visualizar, lógico, com auxílio de microscópio, as estruturas ali que compõem a estrutura desse fungo, tá? Então, só relembrando, a hifa nada mais é do que várias células unidas umas às outras, formando como se fossem esses canais aqui, certo? Ao conjunto de hifas, eu tenho várias hifas, eu chamo de micélio. E essas estruturas, elas fazem parte dos fungos multicelulares. Existem também aqueles que são chamados de dimórficos. Na realidade, uma pequena parcela dos fungos podem alternar a sua forma entre filamentoso e leveduriforme. Normalmente são fungos patogênicos, em que a forma filamentosa é a forma que está presente no ambiente, é a forma como o fungo usa ali para permanecer no ambiente, permanecer ali apto a ser inalado pelas pessoas, pelo seu hospedeiro, e quando ele está no processo infeccioso, quando ele está dentro do corpo do hospedeiro, que a temperatura muda, ele alterna para a sua forma leveduriforme, tá? Então, os dimórficos não são todos, são apenas alguns, normalmente patogênicos, eles, de acordo com a temperatura, eles vão alternar a sua forma de filamentosa para leveduriforme ou vice-versa, tá? Então, aqui tem alguns exemplos do Histoplasma capsulatum, que causa histoplasmose, que nós vamos ver na terceira aula, na segunda aula sobre micoses. O Coccidioides imitis, que causa a coccidioidomicose, e o Penicillium marnefei. São exemplos de fungos dimórficos, que têm essa capacidade de alternar a sua forma entre leveduriforme e filamentoso. Quanto à questão da nutrição e um pouquinho das características fisiológicas. Então, os fungos, eles não fazem fotossíntese, tá? Eles são heterotróficos, ou seja, eles vão adquirir o seu alimento a partir da degradação da matéria orgânica presente ali no seu ambiente, daquele substrato onde ele está, e essa nutrição ela vai ser feita por absorção. Então, diferente de nós seres humanos que precisamos ingerir o alimento e a partir dessa ingestão, o nosso sistema digestório, né, faz ali toda a questão de quebra até chegar na unidade mais básica daquelas substâncias. Os fungos, eles não têm um sistema para fazer isso. Então, eles vão produzir enzimas, vão lançar essas enzimas ali no seu substrato, e essas enzimas vão transformar essas substâncias, substratos, né, que são partículas maiores e menores, e assim eles vão absorver, tá? E eles vão produzir energia, né, na sua maioria utilizando aquela via clássica, né, da respiração celular, tá? Pela via oxidativa ali. No entanto, alguns fungos, como é o caso das leveduras, elas podem produzir energia tanto utilizando a respiração celular, né, seguindo todo aquele passo da glicólise, ciclo de Krebs,
cadeia fosforilativa, ou ela pode fazer o que a gente chama de fermentação, tá? Que é algo que nós vamos ver também na próxima aula com um pouquinho mais de detalhes. Então, as leveduras elas têm essa capacidade de obter energia dessas duas formas. E eles têm como a substância, a reserva energética ali, ou glicogênio, tá? Que é algo que se assemelha um pouquinho ao que nós animais fazemos, onde nós armazenamos a nossa reserva de carboidratos, né, de glicose ali na forma de glicogênio no nosso fígado. Ainda falando da parte nutricional, como qualquer outro organismo vivo, eles exigem ali alguns elementos em maior e menor quantidade. Então, no caso dos macronutrientes, são aqueles nutrientes requeridos em maior quantidade, são aqueles clássicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, se ele estiver no ambiente ou se você estiver cultivando ele no laboratório, você precisa fornecer esses macronutrientes para o crescimento dele. E os micronutrientes mais importantes, ferro, zinco, cobre, magnésio, manganês e molibdênio, normalmente são micronutrientes necessários ali para o funcionamento de algumas enzimas e coenzimas, tá? E em alguns casos, alguns fungos eles se dão melhor ou eles crescem uma velocidade maior quando estão sob estímulo da luz solar, tá? Especialmente quando a gente fala de reprodução. No meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com um fungo que a gente colocava ele em fotoperíodo, que era 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Então, essa alternância de fotoperíodo ajudava na questão da esporulação, na produção de estruturas ali reprodutivas, que era o que eu queria naquele momento, tá? Então, alguns fungos eles vão ser estimulados quando estão sob a incidência de luz solar. Sobre a reprodução, aqui é tipo um multiverso, tá? Existem muitas coisas que podem ser faladas, mas eu tentei reduzir aqui as principais informações. Então, os fungos, eles são organismos onde ocorre a reprodução do tipo assexuada e sexuada, tá? Então, quando a gente pensa em reprodução assexuada, a gente pensa ali em dispersão. É aquele momento em que o fungo já chegou numa fase em que ele precisa ali espalhar suas estruturas reprodutivas para que caia em outro substrato e recomece seu ciclo, tá? Então, quando a gente pensa em reprodução assexuada, você vai pensar em mitose, né? Quando a gente fala em reprodução assexuada para leveduras, você pode ver o termo fissão e brotamento, tá bom? Tem umas pequenas diferenças quanto à forma como essa célula filha fica, mas de maneira geral é uma nova célula igual à célula mãe, tá? É uma mitose. E no caso dos fungos filamentosos, a gente dá esse nome de extensão apical, porque ele cresce basicamente do centro para a periferia, né? Então, quanto mais na ponta, mais células estão se multiplicando ali e ele está se espalhando, tá? A reprodução assexuada normalmente está associada ao crescimento vegetativo, tá? Ou para dispersão. E aí o termo que a gente usa para essas estruturas podem ser esporos ou conídeos, vai depender um pouquinho de como que esse fungo, o que esse fungo produz para fazer essa dispersão. Se esse fungo produz uma estrutura de reprodução onde essas células reprodutivas vão ficar dentro dela, né? A gente chama de esporos. Agora, se esse fungo ele produz uma estrutura ali aérea, né? Ornamentada, onde essas células reprodutivas ficam expostas, a gente dá o nome de conídeos, tá? Não é só uma questão de nomenclatura mesmo. Já a reprodução sexuada, ela tem o objetivo de recombinação genética, de aumentar a questão da variabilidade genética ali dentro daquela população, tá? E aí a gente está falando de meiose. E a partir da meiose você vai ter ali a formação de esporos sexuados. Aqui embaixo, né, eu trouxe algumas imagens só para mostrar que no caso da mitose, né, fissão e brotamento, a gente usa para leveduras. A reprodução assexuada também no crescimento vegetativo aqui representando esse cogumelo, né, porque ele tá o fungo filamentoso ele também tem esse crescimento, mas a gente chama de extensão apical. E essa última imagem aqui mostrando os conídeos, né, de um aspergillus, tá? Como ele não guarda, não forma uma espécie de bolsa, as estruturas de reprodução ficam ali no micélio aéreo, né? Então a gente chama de conídeo, tá bom?
Classificação também é uma outra situação, né, bem interessante. Volta e meia ela vive mudando, por isso que eu fiz questão de colocar aqui um asterisco dizendo que hoje, né? Hoje não. No mês de julho, a classificação dos fungos está dessa seguinte forma. Você tem ali vários grupos. Antigamente, os livros didáticos, eles colocavam 4, né? Mas hoje você já tem uma certa separação, tá? Em Cryptomicota, Microsporidia, Blastocladiomicota, Chytridiomicota, são os Chytridiomicetos, Zoopagomicota, Mucoromicota, os ascos e os basídeos nesses últimos 2 grupos, tá? Se você tiver interesse, pode pesquisar aqui essas outras classes e ordens para conhecer um pouquinho mais sobre os representantes de cada um desses grupos. E para finalizar, a questão das relações ecológicas. Então, os fungos, eles não são sempre bonzinhos, nem são sempre maus. Você vai ter espécies ali que vão estabelecer relações ecológicas de maneiras diferenciadas. Então, você vai ter espécies que são apenas saprófitas, ou seja, elas vão crescer num substrato morto ali, fazendo a decomposição e devolvendo para a natureza essa matéria orgânica, de uma maneira que os outros organismos consigam utilizar. Você tem espécies que são consideradas simbiontes, são aquelas que vão viver ali em harmonia com outro organismo, sendo que dessa relação ambos vão ser beneficiados, ambos vão ter benefícios, tá? Aqui diz, né, com benefício mútuo, né? Cada um vai ter ali, um vai ter proteção, o outro vai, como forma de agradecimento, né, vai fornecer substâncias que ele sozinho não conseguiria. Tem aqueles que a gente chama de comensal, que eles vão estar ali no hospedeiro, não vão causar nenhum tipo de malefício, mas estão ali ganhando algum benefício por estar com aquele hospedeiro, tá? Então, ou o hospedeiro simplesmente não é prejudicado, né? Ou, no caso, somente o fungo vai ser beneficiado, tá? É uma relação ali mais, né, mais zero, como a gente estuda lá no ensino médio, né? Não tem prejuízo, mas também seu hospedeiro não tem nenhum benefício ali específico. E os parasitas são aqueles que vivem à custa de outro. Eles vão acabar utilizando nutrientes que era para ser do hospedeiro, para ele mesmo, e isso de certa forma vai comprometer o crescimento daquele hospedeiro, tá? Então, a partir dessa questão dessas relações ecológicas, na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre relações ecológicas desarmônicas, que nesse caso são aquelas em que há o surgimento, por exemplo, no caso dos seres humanos, das micoses, certo? Mas eu não vou dar spoiler, né? Se você quiser saber um pouquinho mais, me aguarda que na próxima aula nós vamos falar especificamente de micose, certo? Até mais!